Seja bem-vindo à quinta aula. Nessa aula, pessoal, o nosso foco estará em texturizar essa malha, de modo a dar a ela uma forma pessoal para que possamos atingir o render desejado. Se você chegou agora no canal, te convido a aceder ao link da descrição, de modo a acompanhar do zero o nosso curso para atingir esse render. Se inscreva no canal, de modo a me fazer atingir os 10.000 inscritos aqui no canal, pois essa é a meta. Eu sou Ednilson, vamos à aula. Para texturizarmos aqui, como eu disse, desde o início lá do primeiro vídeo do curso, eu estarei usando o Cycles Render. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um último utensílio que falta, o Plane. Depois de adicionar o Plane, vou dar um S geral assim, para completar tudo, e vou abaixar um pouco assim até aqui, para que ele sirva de base. Depois o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa base até aqui para baixo, até aqui nessa base aqui, virei até aqui, e virei no Node Editor assim. Depois disso o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse muro aqui. Então o que eu vou fazer? Virei até aqui na aba New assim. E vou usar a roda do mouse para aumentar essa base aqui. Vou selecionar aqui o Diffuse, vou dar um X assim. Virei até aqui no Add. E caso você não encontre o Add, você pode pressionar o Shift A, tal como você adiciona aí você textura para achar isso. Então, vindo até no Add, vou encontrar a função Shader e vou ativar os Principal Shader. Assim, vou colocar aqui, vou juntar aqui. Virei até aqui na visão de material, assim, de modo a ter uma visão mais assim, apurada. Então, vou selecionar essa base, vou puxar ela um pouco para baixo e te dar essa pequena coloração. Depois disso, eu vou selecionar essa janela aqui. O que eu vou fazer? Vou dar a ela uma coloração preta, sem precisar usar o shading, assim. Desse jeito. Então vou selecionar essa base da madeira aqui, vou dar um New, vou adicionar aqui o shader Principal assim, vou apagar essa base aqui, vou juntar essa base até aqui e virei até aqui, vou procurar uma textura de madeira assim, deixa eu procurar, deixa eu aumentar um pouco essa imagem para eu ter uma noção, uma cor de madeira. Deixa eu dar uma volta, uma configuração aqui, desse jeito. Depois disso eu vou selecionar essa base aqui, vou dar um New, vou adicionar o Shader Principal assim, eu vou colocar, vou apagar o Diffuse e vou colocar aqui. Nessa base eu vou procurar uma cor amarela assim. Depois de achar a cor amarela, o que eu vou fazer? Virei até aqui no Metallic e vou puxar toda essa base até mais ou menos aqui, assim. Então o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou selecionar essa base aqui, vou dar um New. Eu vou deixar apenas ela numa coloração amarela apenas, assim, como vocês podem ver, desse jeito. Então eu vou selecionar essa no sofá, vou dar um New. Vou apagar o Diffuse, vou adicionar aqui o Shader Principal, assim. Vou puxar até aqui. Vou buscar essa base, vou colocar aqui uma cor mais preta, assim, desse jeito. Como vocês podem ver, vou selecionar essa mesinha, vou dar um New e vou dar uma coloração preta também, usando o Shader Principal, assim. Vou juntar essa base aqui, uma coloração mais preta, assim. Depois disso, vou selecionar essa parte de baixo, vou dar um New também. Vou selecionar aqui o shader, vir no Principal e dar uma coloração vermelha. Mais ou menos assim. Lembrando que você pode copiar o calibre das cores aqui, como vocês podem ver, assim. Esses valores aqui, se eu copiar esses valores, você irá atingir a mesma cor, assim. Depois vou selecionar esse chão, como você pode ver, eu vou ativar o New. Vou apagar essa base, vou ativar o shader Principal aqui. Eu vou juntar aqui. Depois virei até aqui no castanho. E vou diminuir aqui a coloração assim. Lembrando que você pode copiar essas cores para que também adquira necessariamente a mesma coloração. Como você pode ver. Assim. Depois disso o que eu hei de fazer? Eu vou selecionar essa almofada. Vou dar um New. E virei até aqui, vou apagar essa parte de Diffuse, vou dar o Shader Principal assim, vou juntar aqui.
e vou usar aqui uma coloração um pouco amarelado e necessariamente cor de rosa, assim. O mesmo vale para essa base aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou apagar, acionar o Principled Shader aqui, juntar essa base, vou procurar uma coloração um pouco mais singular, parecida com essa aqui, assim. Vou selecionar essa base, vou dar um New, vou apagar essa base aqui e vou adicionar aqui o Principled Shader, assim, vou puxar até aqui e vou dar uma coloração um pouco mais verde, assim. Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar esses dois, vou dar um Shift D, vou puxar até aqui. Vou dar um Shift D novamente, vou puxar até aqui, assim. Depois de fazer isso, que eu vou fazer? Vou selecionar todos, assim. Como você pode ver, vou dar um SX, vou aumentar essas bases aqui, o SX assim, SX assim, até completar aqui, como vocês podem ver. Opa, Ctrl Z, não posso mover a cama. Vou selecionar apenas as almofadas e vou puxar mais ou menos até aqui. Depois vou selecionar essa base, vou dar um Shift D, vou puxar até aqui. Vou dar um SX assim. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas bases, vou dar um Shift D, vou dar um RZ 180 graus assim, vou dar um RZ 90 graus novamente. Eu vou colocar essas bases aqui, vou dar um SY assim, um pouco até aqui. Depois vou selecionar essa base a partir daqui, vou entrar na seleção por face, vou selecionar essa face daqui e vou puxar até mais ou menos aqui, assim. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar Q ou capa de knife, assim, e vou cortar essa base até aqui, assim, e pressionar Enter. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa face aqui, vou dar um E, vou puxar até mais ou menos aqui, como você pode ver, assim. Vou selecionar essa base, vou dar um Shift D, vou puxar até aqui, vou dar um RZ assim e vou melhor posicioná-la aqui, desse jeito, assim, dessa maneira. Então o que eu hei de fazer a partir de agora? O que eu hei de fazer a partir de agora é simples. Virei até aqui na televisão, vou selecionar a televisão assim, mais disso vou selecionar as cortinas. Vou apagar o Diffuse, Edge, Shader, Principled assim. Vou colocar aqui uma coloração mais preta, assim. Vou selecionar a televisão, vou dar um New, vou apagar o Diffuse, assim. Principled até aqui. Vou dar uma cor preta, assim. Depois disso, através de uma imagem qualquer que eu usar, vou fazer um screenshot assim. Depois de fazer o screenshot, o que eu vou fazer? Vou selecionar esse nosso plane aqui, vou dar um new para ele, vou apagar o diffuse assim. Vou ativar o shader principled assim. Aqui. Para aqueles que não entenderam o que está acontecendo, vocês lembram que nós dividimos essa tela aqui a partir de um novo plane assim? Foi exatamente o que eu fiz. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer a imagem que eu fiz screenshot até aqui na tela. Então vou fazer isso a partir de agora. Com a imagem já aqui, eu vou puxar ela até aqui, assim, e vou juntá-la aqui, como vocês podem ver. Depois vou entrar no Edit Mode, vou pressionar A duas vezes, assim, para selecionar. Vou pressionar o U aqui no Unwrap, assim, e vocês podem ver que a imagem ela foi projetada, assim, desse jeito. Não é a imagem que está ali, mas é uma imagem que já demonstra. Depois disso, vou selecionar essa parte aqui, juntamente com essa, vou dar um Ctrl Z, vou adicionar uma nova textura, uma textura um pouco mais amarela, assim, desse jeito.
Depois disso, o que eu hei de fazer? Vou dar um Shift A e vou adicionar aqui uma lâmpada do tipo Spot. Assim. Vou elevar ela para cima. Vou dar um S assim. Diminuir a escala dela. Depois de diminuir a escala dessa lâmpada, vou puxar ela até aqui na lateral assim. Vou puxar até aqui, vou dar um Shift D. Assim nessa lâmpada. Vou puxar ela para baixo assim. Vou selecionar essa. Vou dar um S ainda mais. Vou puxar até aqui. Depois vou dar um RX apontando para a parede. Assim, desse jeito. Depois vou dar um Shift D nela novamente. Para necessariamente executarmos a mesma ação. Assim. Depois vou dar um RZ. Apontar ela mais ou menos aqui. Depois vou dar um Shift D novamente. Assim. Vou puxar ela até aqui. Eu vou dar um RZ apontando ela para a parede, assim, desse jeito, como você pode ver aqui. Então, fazendo essa pequena ação que eu hei de fazer, virei até aqui nessa lâmpada aqui, como vocês podem ver, essa daqui de baixo. Vou dar um S assim, vou puxar ela até mais ou menos aqui, assim. Depois virei até aqui nos valores dela, vou dar um 200 aqui. Através dos valores da lâmpada do tipo Spot. Aqui no Color vou dar um pouco de amarelo, assim. Fazendo isso ela vai reproduzir o amarelo. Então a partir daqui, o que eu vou fazer? Vou entrar na visão da câmera. Vou selecionar esse nosso plane geral, assim. Vou dar aqui um New. E vou apagar aqui o Diffuse, vir até aqui no Add Shader Principal, vou colar aqui, vou juntar aqui, virei até aqui e vou procurar aqui a exata configuração que está ali. Um pequeno azul, se bem que terá uma pequena diferença, até mais ou menos aqui. Depois disso, o que eu hei de fazer? Vou dar um Shift A, vou adicionar 3 lâmpadas, assim. Essa lâmpada eu vou rotacionar ela, vou dar um RY assim, vou puxar ela até aqui, vou entrar na visão da câmera, vou puxar ela até fora da câmera aqui. Depois vou dar um Shift D novamente assim, vou dar um RZ 90 graus, RZ 90 graus e RZ 90 graus. E vou puxar ela até mais ou menos aqui. E vou puxar ela até fora da cama, aliás, do nosso render, assim. Depois vou selecionar essa lâmpada aqui, vou dar um Shift D, assim. Vou puxar ela até mais ou menos aqui, fora. Então vou dar um 5,7. Vou puxar até ela aqui, assim. Depois vou dar um RZ assim, vou rotacionar até ela apontar aqui, onde eu quero, mais ou menos aqui. Mas antes disso vou dar um RX assim. Opa, vou dar um RZ 90 graus assim. Eu vou dar um RX apontando para baixo assim. Depois vou dar um 5,7. Vou dar um R7 assim. Um RX, perdão. E ela vai apontar nessa direção. Então, saindo dessa visão de set, vou pressionar 5. Eu vou alavancar ela para cima até mais ou menos aqui. Eu vou apagar as sombras dessas nossas lâmpadas laterais. Assim. Selecionar essa e vir até aqui no apagar, assim. Desse jeito. Depois vou entrar na visão da câmera, assim. E então vou renderizar essa nossa imagem pressionando aqui no render, ou vindo até aqui no render image, ou pressionando o comando F12. Então a nossa renderização começa agora, galera. Bem pessoal, como vocês podem ver, o render está bem bugado.
bugada, que é uma combinação monstruosa de luzes e a potência das luzes também está extremamente forte e existem algumas configurações que nós temos que terminar e adicionar mais uma lâmpada no centro da sala de modo que haja iluminação. Então, voltando aqui através desses zeros, eu vou voltar até aqui na 3D View assim. O que eu vou fazer? As lâmpadas laterais, elas estão boas. Então eu vou selecionar essas lâmpadas que apontam para as paredes aqui. Virei até aqui no spot. Virei até aqui e vou dar o valor de 20. Assim. Desse jeito. O mesmo vale para as outras lâmpadas assim. 20. Assim. E vou colocá-la também nessa lâmpada aqui. 20. Fazendo essa simples ação já alterei muita coisa. Então eu vou selecionar essa nossa lâmpada aqui. Eu vou diminuir a potência dela para 100. Olha, estava no 200 assim. Puxarei até aqui embaixo. Fazendo essa simples ação, virei até aqui no Rendered, se renderizar daquela maneira para ver como ficou. Com essa simples ação já dá para ver através dessa obstrução toda aqui que ela já está bem configurada. Então virei até aqui no material. Vou selecionar essa base aqui. Vou dar um Shift A e adicionar aqui uma lâmpada tipo área assim no centro da sala assim. Eu vou elevar ela até mais ou menos aqui. Vou diminuir a potência até 50 assim, desse jeito, dessa maneira para que possamos perceber. Então fazendo isso, o que eu devo fazer? Vou selecionar essa nossa lâmpada e vou abaixá-la um pouco ela para assim. Virei até aqui no Render para ver como é que ela está ficando assim. Assim. Para ver como é que as coisas estão se comportando. Assim. Desse jeito. Através disso eu percebi que dentro desse render existe, galera, muitas sombras. Então virei até aqui no Solid Mode. Vou selecionar essa lâmpada e vou desativar o Cast Shadow. Vou selecionar essa também, vou desativar o Cast Shadow. Essa também vou desativar o Cast Shadow, assim. E vou selecionar essa do centro também e vou desativar o Cast Shadow. A única lâmpada que ficará com sombra é essa aqui. Então, virei até aqui no Render, assim, para ver como é que ficou. Fazendo essa simples ação, dá para perceber que a nossa configuração ela está boa. Porém a lâmpada do centro ela está muito brilhante, assim. Vou selecionar ela, vou dar o valor de 30, assim. E então vou renderizá-la, assim. Para ver como é que ficou e a combinação, galera, necessariamente saiu. Então, voltando aqui nessa parte aqui, o que eu devo fazer? Vou virar até aqui no render para ver como é que ficou assim. E necessariamente a nossa renderização está aqui, galera, bem saída. Então o que eu devo fazer a partir de agora? Eu vou dar necessariamente pausa aqui, vou cortar essa base. E vou passar um pequeno vídeo mostrando aqui a renderização e todo o processo para que nós possamos dar fim a essa nossa aula. Então galera, necessariamente a nossa aula termina mais ou menos agora. Veja aqui o render que nós adquirimos fazendo isso. Como vocês podem ver, o nosso render, galera, está bem terminado. Mas disso, quanto à qualidade da imagem, por que ela está necessariamente dessa maneira? Bem galera, esse problema vocês podem simplesmente, como é que eu posso dizer, resolver vindo até aqui nessa aba de câmera assim e descendo até aqui necessariamente nos samples. Aqui, deixa eu perceber, sampling aqui, sampling. Vindo até aqui, você tem essa opção de render. Como vocês podem ver, eu renderizei essa imagem a 200 samples, mas vocês podem necessariamente aumentar. Quanto mais samples você adiciona, maior é a qualidade da imagem. Um exemplo muito claro, essa imagem eu renderizei com 1000 samples, aqui 1000 samples. Como você pode perceber, quanto mais samples você adiciona, mais necessariamente as cores ficam mais organizadas e com mais qualidade. Você pode fazendo isso, indo testando, vendo dependendo da capacidade do seu computador, para que assim possa necessariamente desenvolver esse render. Eu sou Denison, obrigado por ter acompanhado essa nossa série. Não esqueça de acompanhar a nossa próxima aula após uma pequena consideração. Mas ainda nesse vídeo eu já agradeço a você por ter acompanhado todo o nosso vídeo. E necessariamente peço que, se você ainda não deixou a sua inscrição, deixe a sua inscrição, pois isso irá ajudar
ajudar bastante o canal Blenderano Arts. E como você sabe, eu tenho como objetivo atingir os 10 mil inscritos. Eu sou Ednilson, o Blenderano. Até a nossa próxima aula.